Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos começar, né? Vamos começar nossos trabalhos. E aí, tudo bem? Todo mundo com saúde? É isso aí, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Pessoal, antes de mais nada, a apostila, né? Vou pegar a apostila. A apostila tá aqui, ó. Tá aqui comigo. Aqui, ó, apostila. Ok? Página 48 da apostila, tá? Aqui, modelo 2, alusão. Tá ok? Então vamos lá, vamos começar toda a teoria sobre como funciona esse modelo. Antes de mais nada, apostila 48, né? Beleza? Antes de mais nada, turma, é muito importante sempre começar dizendo a mesma coisa. Nós não saímos ainda da introdução. Nós estamos na introdução, apenas eu quero apresentar a vocês um segundo modelo. No primeiro dia de aula, eu combinei com todo mundo e disse que ensinaria 4 modelos de introdução. O primeiro foi ensinado semana passada, essas últimas semanas. O modelo que eu apresentei a vocês foi o modelo por frase nominal, ok? Frase nominal, primeiro modelo. Segundo modelo, oficina 2020, vai ser o modelo por introdução por alusão, tá? Foi o modelo que nós escolhemos para a aula de hoje. Alusão, né? Alusão significa fazer referência. A palavra alusão significa fazer referência. Fazer referência, né? E aí eu faço referência ao quê? Turma, veja só, um dos grandes problemas que nós temos quanto à questão da alusão é, sem dúvida nenhuma, o que nós absorvemos durante nosso ensino básico, durante a vida, né? É muito comum a gente notar que muitos alunos não optam pelo modelo de alusão. E simplesmente porque não absorveu, não interiorizou naquelas aulas de história muita coisa, ficou limitado a fazer teste. Então, nesse momento realmente fica difícil você produzir um modelo por alusão histórica, uma vez que você não gosta ou não absorveu nada sobre nenhum aspecto histórico, né? A questão histórica aqui, com certeza, no Enem, é uma das favoritas. A maioria das redações, quando saem nota 1000, escolhem fazer uma alusão, mas sobretudo uma alusão histórica. E aí, vejo com muita frequência fazerem alusão à mitologia. E aí eu recomendo, portanto, conhecer alguma coisa sobre mitologia, tá? Estudar um pouco sobre mitologia para você ter recurso, você ter repertório, para quando for produzir uma alusão, a alusão não seja um problema no seu texto. É a prioridade majoritária dos alunos que tiram 1000 é alusão, né, histórica, mas existem outras alusões. Existe a alusão também, a alusão à literatura. A literatura. Eu adoro essa daqui, a literatura, até porque, na verdade, eu não tenho muito, para mim tanto faz. A alusão histórica ou literária. Eu gosto de pensar muito com a cabeça do corretor. Para a cabeça do corretor, não importa se é literária ou histórica. O importante é tê-la, e tê-la de forma perfeita. Quando eu falo perfeita, é que esteja correto os dados, as informações que você empregou. Do contrário, dentro da literatura, eu vejo muito dentro da literatura a literatura moderna fazendo parte desse leque, a literatura moderna fazendo parte desse leque de alusões literárias. Uma outra possibilidade é a arte.
A arte é outro viés interessantíssimo para a construção desse modelo por alusão, né? Sobretudo a arte também moderna, a arte moderna, mas nada que impeça você trazer renascentistas para dentro do seu texto, renascentistas para dentro do seu texto. É um pouco mais raro fazer alusão à geografia, mas também é possível. E a alusão filosófica, também filosofia, é outra possibilidade, como sociologia também é outra vertente desse modelo. Deixando bem claro que modelos assim enriquece a sua introdução, deixando claro também que não importa o tipo de alusão. Imaginemos que X fez uma alusão dá um exemplo aqui, fez uma alusão ao cangaço, tá? E o aluno Y fez uma alusão vamos lá, aqui dentro da história, fez uma alusão a algo importante. Vamos aqui, a Grécia Antiga. A Grécia Antiga. O valor que vai ser dado ao aluno A e ao aluno Y, X e Y, é igual. Porque o que importa são os dados corretos da alusão. O que importa é ter esta alusão. Entende? Então, recomendo muito que nas horas vagas dê uma estudada em filosofia, conheça um pouco sobre os poetas pré-socráticos, como Anaximenes, Anaximandro. Claro que o predileto dos pré-socráticos é Heráclito de Éfeso. Dê uma estudadinha em Heráclito de Éfeso. Você vai achar bem interessante o pensamento de Éfeso, o pensamento heraclitiano. Nada contra também que você possa estudar um pouco sobre Karl Marx, Engels ou Nietzsche, não importa. O importante é você estudar. Uma dica que normalmente eu dou em aula, quando se fala em filosofia, é estudar um pouquinho sobre Diógenes. Diógenes, ele era conhecido como o cão. Dá uma pesquisada na filosofia de Diógenes, o cão. O cinismo. Pesquisa essa corrente, o cinismo. Ok? Então é interessante demais. Aqui no Renascentista eu vou deixar uma dica bem interessante na arte moderna. Eu vou deixar duas dicas interessantes. Uma primeira aqui, tal. Interessante demais dar uma lida em uma obra de Mary, destacar Mary Shelley, tá? Mary Shelley. Dá uma lida nessa obra, nessa prosa, que vai ser bem interessante para vocês. Ela escreveu uma obra bem interessante em 1818, uma obra chamada, que até hoje é clássico, chamado Frankenstein, tá?
É um romance gótico, tá? Então são algumas dicas para esse momento assim de alusões interessantes. Tem muito mais alusões interessantes aí, é apenas para a gente começar a aula. Seguindo nesse viés de alusão, eu coloquei aqui que a alusão ela traz para dentro do nosso texto um enriquecimento textual. E aí alguns alunos associam esse enriquecimento a alguma coisa relacionada à estética. Estética. E aí, turma do nosso Oficina 2020, quando a gente pensa em alusão histórica, ou literatura, ou arte, ou geografia, ou biologia, ou matemática, não é uma questão estética que me interessa. O que me interessa, sempre na redação, eu sou fascinado por isso, o que sempre me interessa é saber se o aluno cumpriu ou não cumpriu função. Né? O Enem, turminha, monstrinhos, o Enem, na sua cartilha, ele preconiza a necessidade do estudo das funções do texto. Quem não estuda a função de texto não está apto a produzir uma boa redação no Enem. Então, por exemplo, quando a gente diz que um texto 1000 normalmente vem com alusão histórica, ou literária ou artística, não é o professor César que indicou que é assim. Apenas eu faço leituras. Depois é importante sentar um pouco para a gente interpretar texto, fazer interpretação de texto. E nesse processo de interpretação de texto, por que não parar um dia, uma horinha da vida, nesse período de isolamento, por que não dar uma lida na competência 2? Porque a competência 2 é uma das mais importantes competências. E muitos alunos ainda não leram essa competência. Quando a gente diz que isso é obrigatório, é porque a competência 2 exige do candidato a apresentação dessa contextualização. Você sabe o que está escrito? Você sabe o que diz? Eu coloquei aqui já prontinho para a gente não perder tempo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu colar. Aqui, ó. Colar não, depois eu vou abrir. Aqui o que diz a competência 2, ó. Competência 2 diz assim, ó. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Esse desenvolver aqui, eu coloquei em azul, por favor, aqui não é o desenvolvimento. A competência 2 é a competência da introdução. Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Então, deixa claro que você não pode fazer poesia. Entenderam? Então, essa é a competência 2. E aí, a gente precisa entender um pouco sobre essa competência 2, de forma mais clara. Quando a cartilha diz compreender a proposta, está escrito, ó, compreender a proposta, ele quer que você saiba, que tenha noção de interpretação de texto a respeito do tema. Quando você vai escrever a sua redação, você não apresenta o seu tema? Você não apresenta a sua temática dentro da introdução? Você já imaginou uma redação, nota 1000, que o aluno não apresentou o tema dentro da introdução? Você conhece isso? Você conhece? Você é óbvio que você não conhece. Você não conhece isso, porque isso não existe. Óbvio que a primeira parte, o primeiro passo, para quem sabe redação,
de verdade, é saber que eu preciso apresentar o tema. Essa apresentação do tema nós chamamos de tópico frasal. O tópico frasal, que os professores de redação sempre falam, ou também chamado reafirmação do tema, apresentação do tema, é a mesma coisa. Quando os professores falam tópico frasal, apresentação do tema, não é porque ele acha bonito isso, é porque a competência exige. Entenda compreender a proposta de redação como sendo obrigatória a apresentação do tópico frasal do tema. Não existe redação, introdução, que você não apresenta o tópico frasal. Aí a competência vai um pouquinho mais além. Ela diz assim, ó, e aplicar o conceito das várias áreas do conhecimento. Quando ela diz isso, meu irmão, o que ela quer que você saiba é que você apresente dentro da introdução é uma contextualização. Claro que essa contextualização é uma contextualização sempre relacionada ao tema. Claro que é isso que ela quer. Relacionado ao tema, não é qualquer contextualização. E aí, onde entra essa contextualização, que está aqui sendo exigida, a alusão. A alusão, ela vai entrar aqui como cumpridora de função. A contextualização é obrigatória, como o tópico frasal é obrigatório. Então, apresentar uma alusão, seja ela qual for, não é uma questão estética, mas é porque você precisa cumprir a função que a competência exige. E aí ela continua dizendo que dentro dos limites estruturais de um texto dissertativo. Quando ela fala em texto dissertativo, meus amores, texto dissertativo, argumentativo, implicitamente, você tem que partir do pressuposto que ela está se referindo à tese. Por que tese? Porque não existe dissertação sem tese. Procure aí, onde você quiser procurar, se existe dissertação sem tese. E quando você apresenta uma tese, quando você se posiciona, você precisa criar formas de blindar o seu argumento. Aí nasce, a partir da tese, vai nascer as famosas ideias. A essência de um texto dissertativo, argumentativo, não é o tópico frasal, não é a alusão. A alusão, na realidade, nem dissertação é. A alusão é um tipo de texto chamado expositivo. Então, a dissertação argumentativa, a alma está na tese e nas ideias, que não é a mesma coisa. Nunca foi a mesma coisa, tá? Então, turminha, só para fechar esse primeiro passo, página 48, tá? Eu vou tirar foto disso depois, mando no grupo, tudo bonitinho, lindo. Por favor, valorizem a história romana. Valorizem e aprendam a história do Brasil. Conheça sobre revolução, seja a russa, seja a dos padres. Conheça sobre arte. Conheça sobre Shakespeare, Otelo, não só Romeu e Julieta, Macbeth. Estuda literatura barroca, literatura ácade, literatura moderna, pós-moderna, filosofia. Eu falei em Heráclito, mas por que não Platão? Por que não Heidegger? Por que não Marx? Entende? Então, invista nesses conhecimentos, porque vai facilitar muito a produção do seu texto dissertativo, tá? Bonitinho, eu tiro foto depois. Tchau, tchau, folhinha.
Vamos para a segunda. Como toda aula, como todo texto, como toda introdução, nós precisamos... Não esqueça, nós estamos na introdução, meus amores. Então, a gente precisa visualizar como funcionaria um período de introdução, um parágrafo de introdução por alusão. Então, eu tenho aqui meu primeiro passo, aqui, ó, minha primeira linhazinha bonita, minha segunda linha, bonitinha, basta uma linha e meia, tá ok? Vermelhinho. Tenho aqui a começar a minha segunda linha, pipipi, ó, tô bonitinho, pá, 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 terminei, ó, pá, suficiente demais. Vamos apontar aqui, deixar maior, deixar um pouquinho maior para ser visualizado, tá? E eu tenho aqui o último período. Pronto. A maioria dos alunos que tiram 1000 fazem isso aqui. Parte azul, a parte vermelha e a parte verdinha. Essa parte aqui, a azul, é o meu P1. Você já sabe o que é P1, período 1. Todo período termina em ponto. O vermelhinho é o meu P2. E o meu verdinho é o meu P3. Tá ok? A pergunta que não quer calar, né? A pergunta que eu faço para iniciar. Qual é a função? Olha, eu sempre falo em função. Qual é a função do P1? O que é que eu tenho que escrever daqui para aqui? O que é que eu preciso colocar aí? Né? O que é que eu preciso? O que é que eu preciso escrever daqui a aqui, no segundo período? E no terceiro período, o que é que eu preciso? Então, veja que esse modelo é bem diferente do modelo do frase nominal. Veja que o frase nominal tinha 3 períodos mais 3 frases. Esse só tem 3 períodos. E aí minha proposta é bem simples. Essa estrutura, né, física, estrutura dissertativa da alusão. Não se começa a alusão, um modelo por alusão, senão pelo primeiro período. Então, o primeiro período é o período da apresentação da alusão. Então, é um momento onde você vai escolher a alusão que você mais se identifica, tá? Processo de escolha. Pode ser escolha, pode ser literário, filosófico, aí você é que decide, tá? Então, genericamente, a função A é a apresentação da alusão. 1,5 de alusão é suficiente. Mas a questão é o seguinte, essa função A, ela possui 2 subfunções. 2 subfunções. 2 subfunções. E aí eu preciso apresentar a vocês essas 2 subfunções, tá? Vou chamar a primeira de A', tá? A'. A função A', que vai ficar aqui, ó, turminha, ó, aqui, neste intervalo aqui, ó, vírgula, A'. Antes de explicar, vamos colocar o que é obrigatório. Então, por favor, vírgula, obrigatória. Vírgula, obrigatória. Mas, enfim, o que é que eu vou colocar nessa primeira parte, na minha A'? O que é? A gente vai apresentar sintaticamente um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial. Normalmente, o adjunto adverbial que apresentaremos, ou que vamos apresentar, é o adjunto adverbial de tempo.
tá? É o adjunto adverbial de tempo. Vírgula, obrigatória. Vírgula, obrigatória. E aí esse adjunto adverbial, ele tem duas naturezas. Duas. Ele pode ser um adjunto adverbial de tempo exato, ou ele pode ser de tempo aproximado. Aproximado. Mas o que aproxima, ou melhor, o que iguala o adjunto adverbial de tempo exato do adjunto adverbial aproximado é que tanto o primeiro quanto o segundo, os dois se utilizam de preposição. Essa preposição sempre será usada no início, tá? No início, você utiliza a preposição. E aí eu quero apresentar a vocês algumas dessas preposições aqui, que para você não perder tempo, né? Você precisa começar com preposição, então a gente vai começar com as preposições, vamos apresentar algumas. Então você tem aqui a preposição a mais usada, é a preposição em. E o detalhe da preposição em é porque ela pode se contrair com artigo. Então, ela pode virar na, ela pode virar no, ela pode virar nas, ela pode virar nos. Aqui, ó. Ela pode virar isso. Só que não existe apenas essa preposição. Existem outras preposições que podem ser usadas. Então, você pode usar a preposição, aqui é a preposição em, você pode usar a preposição após, a preposição com, a preposição desde, a preposição, mais uma aqui, até, pronto, a preposição até. Então, você tem várias, são 17, mas essas são as principais, tá? São as principais. Vamos aqui recapitular, né? Para a gente não perder o foco. Não vai ficar uma confusão aqui, você não vai entender. A função A é a apresentação da alusão. A função A tem duas subfunções. A função A' e a função A duas linhas. Que eu não expliquei ainda, eu vou explicar daqui a pouco. Tá ok? Daqui a pouco eu explico isso aqui, ó. Não expliquei ainda. Calminha aí, que aqui eu preciso detalhar com calma. Essa parte aqui, a linha A duas linhas, você vai produzir aqui, ó. A duas linhas, 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 até chegar aqui nesse ponto, tá? Mas o que é adjunto adverbial exato? O que é um adjunto adverbial aproximado de tempo? Então, vamos aqui, eu vou puxar uma seta daqui, aqui para baixo, para cá. Entender isso melhor. Então, veja. Veja só. Quando eu quero começar uma alusão, normalmente eu vou buscar a preposição em. É a que eu gosto mais, a preposição em. E quando eu vou buscar a preposição em, ela sempre traz consigo uma data específica. Por exemplo, vamos lá. Eu vou começar assim, ó. Lembrando que eu estou aqui em A', tá? Não esqueça. Então, eu tenho aqui, ó. Em 1750, vírgula. Essa vírgula aqui é esta aqui, obrigatória. Tá? Veja que quando eu digo em 1750, eu estou sendo exato na data. Mas tem aluno que não decora muito data de história, de obra, de arte, não decora muito data. Eu gosto de data, então para mim eu vou logo direto ao ponto, tá?
Se você não gosta de data, você tem opções. Então, por exemplo, aqui, 1750. Você poderia ter dito assim, ó, em meados do século, aí tem que saber século. Que século é esse aqui, turma? Século 17 ou século 18? Século 18. Meados do século 18, vírgula obrigatória. Agora imaginemos, é claro que o que você está vendo aqui em meados do século XIX não é uma data exata, que é exata a data, e aqui é uma data aproximada. Um outro exemplo de data aproximada, você poderia ter dito assim, ó, no século 5 antes de Cristo, vírgula. Você não fala a data, você fala o século. Entende? No século. Olha como começa. No século, aqui o nó, século. Entende? Então, você pode usar inclusive esse em para indicar localidades. Aqui eu falei em tempo, mas pode ser lugar. Se eu disser assim, por exemplo, aqui, ó. Aqui, eu fazer assim, ó. Na Pérsia antiga, vírgula, indicou lugar. Indica o quê? Lugar. Porque o adjunto adverbial indica lugar. Entende? Então é sempre assim. Eu vou dar outros exemplos a partir disso aqui. Eu vou dar uma com este agora, com este e com este. Aí a gente finaliza o a linha, tá? Não esquece o a linha, por favor. Começa por preposição, meu Deus, preposição, tá bom? Então, exemplo aqui em cima, com um após. Isso é assim, ó. Após a guerra da vacina, vírgula, quando você terminar o raciocínio, vírgula, tá? Isso aqui é o a linha, tá? Com a Constituição de 1824, vírgula, desde a Revolução dos Padres, até 1888, vírgula, a escravidão no Brasil. Então veja, após a guerra da vacina, com a Constituição de 1824, desde a Revolução dos Padres até 1888. Que é isso, meus irmãos? Isso é a linha. Mas o que interessa, entenderam? Eu vou explicar na aula, quando a gente voltar. Quando a gente voltar, eu explico isso bem direitinho, com calma, viu? Assistam o vídeo, por favor. Deixa eu ver quanto tempo vai já. Não quero que fique um vídeo também muito longo, não. 34 minutos. Então, eu vou fechar com uma explicação disso e depois eu gravo outro vídeo, tá? A segunda parte, o A2', faz parte do primeiro período ainda, viu? Eu estou aqui ainda, ó, turma, tá bom? Aqui você vai apresentar a alusão propriamente dita. O grande detalhe dessa alusão propriamente dita é que ela precisa estar no mesmo campo semântico do tema, né?
Então, ela precisa estar relacionada ao tema. Então, quando a gente vai fazer a escolha, a gente tem que fazer a escolha que você sinta que existe uma relação entre o tema e a sua alusão. Entende? Então, é um modelo, é como eu disse em sala, o modelo por frase nominal é menos difícil. Porque eu preciso apenas de 3 frases nominais. Aqui eu preciso de um período. E aí o aluno ele precisa ter muita informação. César, eu posso fazer uma alusão a filme? Sem problema nenhum. Posso fazer alusão a um filme? Sem problema algum. César, eu posso fazer uma alusão a uma série? La Casa de Papel? Série? Pode. Sem problema algum. César, eu posso fazer uma alusão a uma peça, de Nelson Rodrigues, meu amigo. Qualquer tipo de alusão, desde que esteja relacionado com o tema. Entenderam? Então vamos preparar alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. Vamos preparar alguma coisa relacionado ao tema do ano passado. Espera aí, deixa eu pegar aqui um copo com água. Pronto, voltei. Vamos preparar uma coisa assim, relacionada. Aqui, ó. Por exemplo, o tema do ano passado foi cinema, não foi? Cinema. Democratização do cinema, né? Aí você precisa apresentar seu tópico frasal. Aliás, você precisa apresentar a sua... Aqui, olha. Você quer apresentar a sua alusão. A alusão é sempre no primeiro período. Aí você escreveu assim, ó. Vamos lá. Comecei com a preposição. A estreia de, aspas, nome de obra, filme de obra, sempre com aspas. Deus e o diabo na terra do sol. Fechou. Em 1964. O que é que eu faço agora? Vírgula. Glauber Rocha construía as bases, vai passar um pouquinho, viu? Porque a minha letra está um pouquinho maior para vocês entenderem. As bases do cinema novo no Brasil. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Eu tenho aqui o a linha, até aqui, o a linha. E eu tenho o a duas linhas, que começa em Glauber, a duas linhas, e finaliza aqui. Tá? O que é que vai ser escrito no segundo período? O que é que vai ser escrito no segundo período? O que é que você vai escrever aqui no segundo período? Voltando aqui, segundo período, você vai apresentar o seu tópico frasal. Você vai apresentar seu tema. E você vai apresentar seu tema mais a sua
tese e tópico frasal. Entenderam? Obrigatório. Vamos construir mais uma aqui. Então, primeira parte, alusão, e esse primeiro período se divide em duas subpartes. O adjunto adverbial, que vai até 64, e a alusão propriamente dita. Tá ok? Não esqueça disso, sempre nessa estrutura. Mais um exemplo, esse aqui também bem interessante. Veja que, em relação ao tema de 2019, está completamente ligado, né? Associado, relacionado. Então, eu tenho aqui, ó. Em 2010, vírgula, aí, o adjunto adverbial, bem pequenininho. Esse é maior, esse foi bem pequeno, ó. Já sabia a data. José Padilha. Bom, viu conhecer sobre José Padilha. Lançou Tropa de Elite 2. Turma, muito importante, viu? O Tropa de Elite 2 fez mais sucesso que o Tropa de Elite 1, viu? Pelo menos a questão da bilheteria. Aqui, meu irmão, foram mais de 11 milhões. 11 milhões de espectadores, tá? O Tropa de Elite 1 não chegou a 4 milhões, não. Tá? Mas o Tropa de Elite 1 foi bem melhor do que o Tropa de Elite 2. Voltando. Cujo público ultrapassou mais de 11 milhões de espectadores no Brasil. Pronto. Acabei meu primeiro período. Professor, você disse que era 1 linha e meia, né? Porque a minha letra aqui está maior. Dá para reduzir, tá? Então, essa é a primeira parte. Tudo benzinho, tranquilo. A respeito da alusão. Para não ficar muito cansativo, eu vou gravar a segunda parte hoje à noite ou amanhã, pela manhã, tá bom? Que aí eu entro dentro do tópico frasal. Eu quero que você assista, porque é chato ficar assistindo um vídeo. Então, hoje foi a primeira parte. Amanhã eu prometo, hoje à noite ou amanhã eu prometo gravar essa segunda parte, tá bom? Obrigado, turma. Vou tirar a foto agora e mandar para vocês, tá bom? Beijão. Tchau.